Olá pessoal, a gente vai ver hoje o conversor Buck Boost, ou seja, o nosso conversor abaixador elevador. A gente já viu o nosso conversor Buck, que era o abaixador, onde a tensão de saída sempre ia ser menor que a da entrada. A gente viu também o conversor Boost, que era o conversor elevador, onde a saída sempre ia ser maior que a entrada. E agora esse conversor Buck Boost, pela operação da chave ativa S, a gente vai conseguir fazer com que a tensão de saída seja maior ou menor que a da entrada. Então ele é um conversor mais versátil do que os outros que a gente viu. A primeira coisa que a gente nota aqui na topologia dele é que essa chave S ela está conectada diretamente à fonte, como era no caso do Buck. Isso vai fazer, se a gente utilizar aqui um MOSFET, ele ser um tipo high side, ou seja, entra naquelas considerações que a gente falou lá do circuito de drive, o circuito de comando, para essa chave S. Que como é uma chave high side, a gente tem aquela questão da referência, onde se a gente colocar um MOSFET aqui, a gente não está trabalhando a mesma referência da fonte nem da carga. Outra questão que a gente olha aqui na topologia dele é que o diodo está na mesma posição do boost, vamos dizer similar, tá? Está na mesma posição do boost, só que a polaridade dele está para o outro lado. Então o boost também tem um diodo aqui como elemento intermediário entre entrada e saída, porém no boost o diodo está apontando para o outro lado. Aqui no Buck Boost, ele está apontando nesse sentido aqui. Outra questão que a gente vai perceber é que a tensão de saída ela vai ter uma polaridade invertida em relação à fonte de entrada. Então, se nós temos uma fonte menos mais aqui, a nossa saída vai ser menos mais. Okay? Então, notem que VO é invertido. Alguns livros trazem a notação de VO na mesma da fonte, e aí no equacionamento ele prova que essa tensão é invertida. E aqui eu já trouxe com a polaridade invertida, e a gente vai ver que essa tensão vai estar nessa polaridade que eu desenhei aqui. Então, o nosso conversor de hoje, Buck Boost, conversor que pode ser abaixador ou elevador, de acordo com a operação da chave S, e o detalhe muito importante é que a sua polaridade da tensão de saída vai ser invertida em relação à fonte. Como os outros conversores que a gente viu, a gente pode operar ele no modo de condução contínua de corrente, descontínua de corrente, ou no modo crítico. Nessa primeira aula de hoje, a gente vai ver esse conversor operando no modo CCM. Então, no modo CCM, a gente vai ter duas possibilidades. A gente vai trabalhar com chave ligada e chave desligada, duas etapas de operações, porque a gente vai considerar que a sua corrente no indutor nunca vai a zero. Então, a primeira etapa acontece com a chave ativa e o diodo desligado. Ela vai acontecer de 0 até o final do comando da chave, que é DUT da primeira etapa vezes o período de chaveamento. Então a variação de tempo, nosso delta de tempo, vai ser DUT da primeira etapa vezes o período de chaveamento. Então essa chave S da topologia, ela está fechada e esse diodo está aberto. Então a gente tem uma corrente circulando aqui da fonte, chave indutor. Então a gente tem essa malha aqui para circulação de corrente. O diodo vai estar aberto e aí nós temos uma corrente aqui que é a descarga desse capacitor para a carga. Então esse capacitor vai se descarregar nessa etapa para manter a tensão na carga constante. Então aqui eu já defini a tensão com polaridade invertida, então eu inverti a corrente também da carga. Então analisando agora as tensões de corrente nos elementos, primeiro que a gente vai ver tensão no indutor. Então aqui é a nossa referência, que é o nosso zero. Então aqui nós temos VI neste ponto, a chave está curtada, então nós temos VI aqui. Então no indutor a gente tem VI e zero. Então nós temos a tensão no indutor VI, que vai ser igual lá L dI dt. A corrente no indutor, ela é a mesma corrente da fonte, é a mesma corrente IIN e também é a mesma corrente da chave, IS. Tensão do capacitor, como está em paralelo com a carga, ele é igual a VO e a gente vai aproximar isso para o seu valor médio, que é VO. A corrente no capacitor é menos IO, ou seja, o capacitor descarrega na carga. Então, como é uma carga resistiva, é menos VO por R. A tensão no diodo. Então, neste ponto aqui nós temos VI. Neste ponto a gente tem VO, só que lembrando que VO com a polaridade invertida. Então, nós temos aqui no seu terminal positivo menos VO e no seu terminal negativo a gente tem VI. Então, a gente vai ter, então, menos VO menos VI. O VO a gente pode aproximar para o seu valor médio, então a gente vai ter lá que a sua tensão no diodo vai ser menos VO menos VI. Para ficar um pouco mais claro essa notação, é a mesma coisa que a gente somar VO com VI, os seus módulos, né? E fazer esse valor negativo.
A tensão na chave, então, é nula, porque a chave está fechada, então Vs igual a zero, e a corrente S é a própria corrente do indutor. Na nossa carga, a gente tem VO médio, e a corrente na carga, como é resistível, V igual a R, então a gente tem VO por R. Se a gente fizer, então, a variação da corrente no tempo para essa etapa, a gente tem, então, que o delta IL on, dividido pelo tempo, que é o Dutch vezes o período de chavamento, a gente traz aqui da equação do VL, a gente tem que isso aqui vai ser VI por L. Isolando o delta IL, a gente vai ter, então, que a variação da corrente nessa primeira etapa vai ser VI dividido por L, vezes o Dutch da primeira etapa, vezes o período de chavamento. Na nossa segunda etapa, então, a gente para de comandar a chave, então a chave S fica off, e o nosso diodo entra em condução. Isso aqui vai ocorrer, então, do final lá da primeira etapa, que é Dutch da primeira vezes o período de chavamento, até o final do período de chavamento. E o nosso delta de tempo, então, vai ser 100% menos o Dutch da primeira etapa. Ou então, D2 vezes o período de chavamento. Então, aqui a nossa chave S aberta, nosso diodo em condução. Então, a fonte de entrada, não há mais conexão entre a fonte de entrada e o circuito, ela está desconectada, como acontecia no Buck. A nossa corrente indutora ela circulava nesse sentido, ela tende a circular nesse sentido, então ela circula aqui. Então, neste momento, o indutor vai carregar o capacitor e também vai alimentar a carga e a corrente vai circular pelo diodo. Então, a tensão no indutor, aqui a gente tem zero aqui, e no terminal nós temos menos VO. Então, tensão no indutor, menos VO. Isso aqui vai ser L e dt. A corrente no indutor é igual à corrente do diodo, e ela, então, se a gente fizer esse nó aqui, a gente vai ver que a corrente no indutor ela vai ser a corrente do capacitor mais a corrente da carga. Então, nós temos IC mais VO por R. A tensão no capacitor está em paralelo aqui com a carga, então a gente pode aproximar pelo valor médio do VO, e a corrente no capacitor, então, fazendo aqui o nó, é a corrente do diodo menos da carga, só que a do diodo é a mesma do indutor, então é do indutor menos a da carga, e a da carga a gente pode aproximar pelo seu valor médio, que é menos VO por R. Então a corrente no capacitor, corrente no indutor, menos VO por R. Tensão no diodo, como o diodo está conduzindo, é nula, e a corrente no diodo é a própria corrente do indutor. A tensão na chave, então, vai ser a soma de VI com VO. Se a gente pegar aqui, nós temos VI neste ponto, e aqui nós temos menos VO, então menos VO no terminal negativo, fica menos, a gente soma, então, que a tensão na chave vai ser aproximadamente VI mais VO. A corrente na chave é nula, porque a chave está aberta. A tensão na carga é o nosso próprio VO e a corrente na carga VO por R. Fazendo a variação de corrente nessa etapa, a gente tem então que o delta IL, quando a chave está off, pelo seu delta de tempo, que é 1 menos o Dutch da primeira, vezes o período de chavamento, a gente traz aqui da equação do VL, vai ser menos VO por L. Então, isolando, delta IL off, menos VO por L, 1 menos o Dutch da primeira etapa, vezes o período de chavamento. Então, traçando a forma de onda para esse conversor buck-boost operando no CCM, a sua tensão no indutor na primeira etapa é a própria tensão de entrada, na segunda etapa é menos VO. A corrente no indutor, então, na primeira etapa ela carrega do seu valor mínimo até o seu valor máximo, na segunda etapa ela vai do valor máximo até o seu valor mínimo. Então, a primeira etapa é a carga do indutor, segunda etapa a descarga do indutor. Como está operando em CCM, esse L mínimo tem que ser maior que zero. Tensão no capacitor, então, ela é praticamente o nosso VO, aqui o valor VO médio, só que lembrando que ele é negativo, né? Então, a gente tem aqui, na primeira etapa, a descarga do capacitor, e na segunda etapa, a carga do capacitor, né? Então, por isso que a gente tem aqui um valor a cair e depois um valor a subir. Então, primeira etapa, segunda etapa. Esse aqui é o valor real do VC. Então, lembrando que ele tem um valor médio, que é o ponto tirado aqui, e um delta VC. A corrente no capacitor, então, na primeira etapa, como é a descarga, ela é a descarga sobre a carga, menos VO por R. E na segunda etapa, ela é a corrente do indutor, que é essa aqui, menos o valor médio de VO por R. Lembrando que a corrente média do IC é nula, tá? Tensão no diodo, então, na primeira etapa, o diodo não está conduzindo, na segunda ele conduz. Como ele conduz na segunda, a tensão no diodo na segunda é nula. Na primeira etapa, é menos VI menos VO, que é um valor negativo.
A corrente do diodo na primeira etapa, como ele não conduz, é nula, e na segunda etapa é a própria corrente do indutor. Então, conduz esse pedaço aqui da corrente do indutor. Tensão na chave na primeira etapa é nula, porque a chave está conduzindo. E na segunda etapa é VI mais VO. A corrente na chave na primeira etapa é a própria corrente do indutor, esse pedaço do triângulo. E na segunda etapa ela é nula. Então, o valor máximo na chave da corrente é o IL máximo, o valor máximo decorrente no diodo é o IL máximo. Então, essas foram as formas de ondas, as etapas de operação para o conversor buck-boost operando no modo CCM. No próximo vídeo, a gente vai ver como projetar esse conversor.